Nós tivemos ontem a nossa live, caso você tenha perdido, o link vai estar aqui na descrição, onde você vai poder acompanhar lá na íntegra. Também gostaria de dizer para que você passe ali na aba da comunidade, porque tem uma pesquisa para você votar o melhor horário para as lives. Eu estou acertando ainda os horários das lives. Ontem nós não tivemos tantos participantes como nós tivemos quando a live foi às 8 horas da noite. Então é importante que você vá lá, vote no melhor horário para você, para que eu possa decidir qual vai ser o horário das nossas próximas lives. E ontem, durante a transmissão da live, algumas pessoas sugeriram a participação de alguns convidados. Mas eu tenho que dizer para você que, para não falar que é impossível, é muito difícil no atual momento do canal convidar pessoas de maior expressão, de maior renome. Porque o nosso canal ainda é muito pequeno, nunca esperava chegar em 8 mil inscritos, mas nós chegamos, é um número considerável, superando as minhas expectativas, só que para termos do YouTube, é um número ainda bastante pequeno. E aí eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso do engajamento de vocês. Compartilhem esse canal, tragam mais um inscrito, mais um amigo para se inscrever no canal. Vamos tentar dobrar de tamanho. Vamos dobrar de tamanho em 30 dias. Porque aí um canal com 16, 20 mil inscritos já é um canal com mais relevância. E aí eu consigo convidar pessoas mais famosas. Eu posso tentar chamar o Eduardo Moreira, posso até tentar chamar o Gessé. O nosso canal ganha mais relevância e eu consigo ter mais poder de negociação, mais poder de barganha e relevância para chamar essas pessoas para participarem aqui conosco das nossas lives, até mesmo de um banco do carona. Então eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa dobrar de tamanho em 30 dias. Se inscrevam no canal, compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem com os amigos, tragam mais um inscrito para que a gente possa crescer e assim chamar mais pessoas famosas para participar comigo e com o Alisson aqui nas nossas lives ou participar comigo no banco do carona. Então, preciso da ajuda de vocês, compartilhem mais uma vez o vídeo, compartilhem, tragam mais um inscrito para que a gente possa aumentar a relevância do canal e chamar mais pessoas para participar dele. E agora falando sobre o assunto do vídeo de hoje, nós estamos passando por um momento muito delicado geopoliticamente falando na América Latina. Talvez seja o momento de maior tensão da América Latina desde as guerras das Malvinas entre a Argentina e Inglaterra. Esse, sem dúvida nenhuma, a crise na Venezuela é, sem dúvida alguma, a maior crise que nós estamos tendo atualmente em âmbito internacional. E o mundo inteiro está observando, está de olho no Brasil, esperando que o Brasil tome alguma solução, tenha alguma resposta para essa crise, porque é uma crise que envolve um país vizinho. Só que toda a nossa ação diplomática envolvendo a Venezuela está sendo absurdamente amadora. Nós não estamos honrando a nossa enorme tradição diplomática, uma diplomacia que já foi considerada uma das melhores do mundo, e em alguns momentos até mesmo a melhor diplomacia do mundo. Não estamos honrando o legado dos nossos diplomatas, como por exemplo Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello foi emissário da ONU, já atuou, ele infelizmente faleceu em um atentado terrorista em Bagdá em 2003, mas ele atuou em diversas frentes, diversos países, atuou negociando a volta dos refugiados no Camboja, atuou no Kosovo, atuou na Bósnia, em vários países africanos, e nós não estamos honrando esse nosso legado diplomático. O Brasil organizou ali a ação de paz no Haiti, organizada e chefiada pelo próprio general Augusto Heleno, que faz parte do governo hoje. Nos anos 2000, o Brasil foi cogitado para assumir uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU, e agora nós estamos passando uma vergonha internacional com essa crise na Venezuela. A nossa diplomacia está passando uma vergonha porque ela está sendo comandada por um chanceler, que o Ernesto Araújo, que é menor do que o cargo. O chanceler Ernesto Araújo, ele não tem condições, ele não tem o tamanho necessário para ocupar o cargo que ele está ocupando hoje. Quando houve a revolta ou revolução do Guaidó, como você queira chamar, que ele disse que ele era o presidente, eu fiz um vídeo aqui falando como deveria ser a atitude do chanceler e principalmente como deveria ser a atitude do Brasil. Lá atrás, o link está aqui na descrição, o Brasil deveria ter assumido uma postura como mediador, como negociador, aquele que iria viabilizar o acordo entre os rebeldes, podemos chamar assim, e Nicolás Maduro. Mas isso não aconteceu. O Brasil deveria ter dado as possibilidades para a saída de Maduro, deveria ter negociado, intermediado, mas isso não aconteceu. Há uma pressão internacional imensa em cima do Brasil e nós não sabemos o que fazer com relação à Venezuela, porque nós temos um chanceler que é um chanceler incapaz de assumir o seu cargo. Ele é menor do que o cargo que ele ocupa. E aí nós vemos uma pressão internacional muito grande que coloca em dúvida a nossa própria soberania. Porque os Estados Unidos, eles têm interesse na Venezuela e não pensam que é interesse do petróleo. O interesse do petróleo é um interesse secundário dos americanos com a Venezuela. Os americanos, eles olham para a América do Sul, e principalmente para a Venezuela, e vêm aumentar a influência de Rússia e China na Venezuela.
E os Estados Unidos, ele tem a doutrina Monroe, América para os americanos. Os Estados Unidos não olham com bons olhos nenhum tipo de influência externa que não seja deles na América como um todo, mas principalmente na América do Sul. Então os Estados Unidos observa essa situação envolvendo a Venezuela como uma forma de reescrever esse mapa geopolítico e restabelecer a sua influência geopolítica na América do Sul e afastar a influência de Rússia e de China. E ele espera fazer isso, os Estados Unidos ele tem um histórico grande de fazer isso, de intervir sempre com a desculpa de que ele vai retirar a opressão, vai retirar um governo opressor do país, então é sempre com aquela desculpa que ele está ajudando a população oprimida. E ele sempre busca contar com o apoio de um outro país. E agora ele busca contar com o apoio do Brasil e também com o apoio da Colômbia para fazer o trabalho sujo. Os Estados Unidos, eles estão pressionando o Brasil para que haja uma ação militar, uma ação mais forte militarmente na Venezuela. E ele espera que o Brasil ou a Colômbia cedam uma parte do território para que os Estados Unidos passe pelo território brasileiro para intervir militarmente na Colômbia, na Venezuela. Nós tivemos recentemente o Grupo de Lima, houve um encontro em Bogotá, e lá foi discutida a crise na Venezuela. O Brasil foi representado pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, e o Mourão descartou qualquer ação militar. Entretanto, ele falou que sem a ajuda, a Venezuela não vai conseguir se libertar do regime o regime chavista, que foi implementado lá por Hugo Chávez. Mas ele não deu outros detalhes, apesar de ter sido descartado qualquer tipo de ação militar. Mas nós precisamos saber como que é a influência dos nossos militares dentro do próprio governo Bolsonaro. Porque os militares eles foram contra aquela sandice que foi a ajuda humanitária levada pelo governo brasileiro para a Venezuela. Isso foi uma tremenda loucura. Os militares eles foram contra isso porque a região de fronteira é uma região já bastante tensa. E o que está acontecendo com a Venezuela é um momento de muito mais tensão, aumenta a tensão ainda mais na fronteira. E os militares eles foram contra essa ajuda humanitária porque, caso essa ajuda, ao chegar próximo da fronteira, fosse atacada pelo exército venezuelano, ou seja, o exército venezuelano atacasse o território brasileiro, nós precisaríamos tomar uma atitude com relação a esse ataque e possivelmente nós teríamos que contra-atacar belicamente. Então os militares eles foram contra essa ajuda humanitária porque colocava em risco a nossa segurança, porque nós poderíamos ter que contra-atacar, dar uma resposta a um possível ataque do exército venezuelano. Eles foram contra essa ajuda humanitária, essa loucura de ajuda humanitária. Mas tem que ajudar as pessoas, claro, tem que ajudar, mas nós temos que ajudar com responsabilidade, com estratégia. Essa ajuda, da forma como foi feita, colocou em risco o nosso país, colocou em risco uma ação imediata militar que poderia ter ocorrido. Mas os militares foram votos vencidos porque o governo ele está cercado de gente insensata, ele está repleto de gente insensata, de gente maluca, fazendo maluquices, como é essa própria ação humanitária que poderia ter colocado o Brasil em um eminente contra-ataque. Nós não sabemos, um contra-ataque militar, nós não sabemos o que fazer com essa situação, porque o governo ele está cercado de ideologias, principalmente pelo Ernesto Araújo. Isso coloca a nossa situação em uma situação muito delicada. Nós não sabemos se nós de fato temos a soberania nacional com relação a esse caso da Venezuela, porque os Estados Unidos pressionam o Brasil para ver uma ofensiva militar. O próprio Juan Guaidó ele quer uma ação militar, que se autodeclarou o presidente da Venezuela, ele quer uma ação militar. Só que se nós participarmos de uma ação militar para depor um líder e colocarmos outro representante no governo da Venezuela, nós nos tornamos corresponsáveis por esse novo líder. E essa é uma responsabilidade que nós não precisamos ter, nós não queremos ter. Mas se nós embarcarmos nessa ação militar, que pode vir porque os Estados Unidos estão pressionando, nós não sabemos como está a nossa questão de soberania, porque os militares que fazem parte do governo entendem essa questão toda de estratégia de guerra, estratégias das fronteiras, foram um voto vencido. E lembra, os militares eles fazem parte do governo. Não é como, por exemplo, se fosse o governo Temer que consultou os militares. Não, os militares fazem parte do governo e eles foram um voto vencido. Então nós não sabemos como pode ficar essa situação, porque o governo ele está carregado de ideologia, nós não sabemos até que ponto vai a nossa soberania, até que ponto a influência dos militares é maior do que a influência americana. Porque nós lembramos bem, o Jair Bolsonaro bateu continência para a bandeira americana. O próprio Ernesto Araújo falou que a salvação no Brasil, que a salvação vem de Donald Trump. Então nós temos que ver até que ponto a nossa soberania, de fato nós temos a soberania ou se nós temos apenas uma subserviência com os Estados Unidos. E nós também temos Steve Bannon que
E agora ele está aliado ao Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho influencia diversas pessoas dentro do governo Bolsonaro, incluindo ministros, incluindo o Ernesto Araújo. Então nós temos que saber o que passa na cabeça do Ernesto Araújo, porque pode ser que haja uma influência do Steve Bannon, uma influência do Olavo de Carvalho, que fale para haver, de fato, uma ação militar dos Estados Unidos. E nós temos o Eduardo Bolsonaro, que aparentemente ficou com ciúmes dos seus irmãos, que estavam aparecendo na mídia por polêmicas, Flávio Bolsonaro com o caso Queiroz, envolvimento com milícias, e Carlos Bolsonaro com todo o caso envolvendo Gustavo Bebiano. E aí ele ficou com inveja, também queria aparecer, também queria causar a sua confusão, e ele foi para os Estados Unidos e disse que ele apoia a construção do muro. Ele não apoia nada a construção do muro dos Estados Unidos e México. Nós não temos que nos meter nesse assunto, esse assunto não nos diz respeito, esse assunto não é um problema nosso. Nós não temos que nos meter nesse tipo de situação. É um problema dos Estados Unidos, nós não temos que palpitar absolutamente nada com relação a esse assunto. E agora há essa questão se a nossa soberania está em xeque, se nós vamos ter soberania de fato para não entrarmos numa ação militar contra a Venezuela, porque se nós entrarmos, nós seremos corresponsáveis por o que for acontecer na Venezuela. Essa condução foi completamente equivocada desde quando Juan Guaidó se autoproclamou, se autodeclarou presidente da Venezuela. Nós tínhamos que ter tido uma postura diferente, uma postura que honrasse as nossas tradições diplomáticas e não a postura que foi feita. Agora há uma pressão internacional imensa no nosso país, uma pressão americana, uma pressão inteira da comunidade internacional, e nós estamos perdidos, nós não sabemos o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, quando a gente fica perdido, qualquer tipo de solução dada por alguém mais experiente, como no caso dos Estados Unidos, pode ser aceita. E aí não é descartada uma ação militar. Apesar de muitas pessoas falarem que não vai haver ação militar, nós não podemos descartar essa opção, porque nós não temos mais total soberania com relação às nossas decisões. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso da Venezuela. O Brasil deveria intervir militarmente? Deveria permanecer diplomaticamente fora? O que você acha? O que você achou da ajuda humanitária que o Brasil enviou para a Venezuela? Você acha que foi correto? Você acha que foi mais sensatez? Deixa aqui nos comentários, compartilhe o vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.